Reduza os custos de usinagem da sua empresa em até 40%, trocando apenas o óleo de refrigeração com a Tirreno no Infometal de hoje. Olá, amigos da usinagem, da conformação de metais e do plástico, começando mais um Banner Infometal. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Alvarez, ele é Head de Vendas de Metalworking, é isso? É isso. Da Tirreno, lubrificantes, né, pode chamar assim? Sim, sim. E sobre o que a gente vai falar hoje, Eduardo? A gente vai falar sobre os custos invisíveis de uma operação de usinagem. Os custos, ó, que legal, hein? Então vamos lá. Bom, quer primeiro só dar uma lembrada pessoal, a Tirreno é uma empresa nacional, Exato, né? exato. A empresa Tirreno hoje pertence à Moove, que é uma empresa, uma multinacional brasileira, né? A headquarter fica aqui no Brasil, e a gente hoje é um dos líderes do mercado de metalworking aqui no Brasil. Legal, boa. Então a gente vai falar sobre os custos invisíveis na utilização de fluidos de corte, Da operação de usinagem. Na operação de usinagem? Exato. Então exato. beleza. Começa aí que eu quero saber. As empresas hoje de usinagem têm aqueles vetores de custos que todas elas conhecem, né? Então, primeiro custo, mão de obra, é o que mais gasta, 27%, 29% do custo é a mão de obra. Depois nós temos ferramentas de corte, é o segundo maior custo com uns 25% do custo total. Depois depreciação, tem uns 17%, refugo tem uns 8%, energia elétrica 7%, e a gente vai descendo até chegar no fluido, que é o menor custo. Que é 3% do custo da operação toda de usinagem. E qual que é o nosso trabalho hoje na Tirreno? É mostrar para a indústria como eu uso o fluido como uma alavanca de redução de custo. Porque o fluido, ele é o menor custo, mas ele impacta. Ele influencia na ferramenta, ele influencia em várias praticamente coisas. Todos, Ricardo. Praticamente todos os custos, tá? Então, o nosso trabalho na Tirreno é mostrar hoje para o empresário, para o gerente da indústria, como é que ele usa esse fluido, porque eu chamo isso de paradoxo do fluido, né? Então, o fluido ele tem 3% na composição do custo, é o peso que ele tem do custo. Quando você pega um fluido simples e troca por um fluido premium, que você aumente 30% o custo do fluido, você aumenta 0,9%, né? Sim. 3% do custo, 30% de acréscimo, 0,9%. Esse fluido ele pode reduzir o consumo da ferramenta em 80%, facilmente. A gente tem case de 120%, mas 80% você consegue reduzir. Então você imagina, você acrescenta, vamos arredondar para 1%. Você acrescenta 1% de custo e reduz 80% de 25%. Vamos tentar fazer um desenho aqui. Vamos falar assim, o custo total é 100. 100. Então o fluido é 3. É 3. Se você aumentar 30% de 3, você vai gastar quase 4. Isso, assim. Se aumentar 1%. Mas ferramenta que era quanto que você falou? 25. Que era 25 desses 100. Você reduz 80. Você reduz para 10. 20. Então você acrescenta 1% no custo e reduz 20% do custo total. Do mesmo custo total. Olha que legal. Isso só ferramenta. Beleza, o que você mais tem que a gente mão de obra que o fluido tem uma interferência. Quanto mais a máquina para, mais mão de obra desperdiçada que você tem. O refugo é fundamental, o fluido. Na própria máquina isso deve ter diferença. Na manutenção, né? da máquina. Que leva fluido... isso eu te falo, né? Tem máquina, às vezes você chega lá, dependendo do fluido, a máquina tá toda descascada, tá toda feia. Exato. Isso entra no barramento, no tour-site, começa a arrancar pedaço do tour-site, começa a dar problema de lubrificação. É rolamento que vai... Né, rolamento, começa... Se o fluido ainda é ruim, às vezes a máquina enferruja. Exatamente. Então tem uma série de coisas. O fluido bom, ele consegue estender em 3 vezes o tempo de manutenção. Então, se você para a tua máquina uma vez por mês, com o fluido bom você para a cada 3 meses. Né? E na parte da utilização do próprio fluido? Porque eu entendo que, às vezes, o fluido ruim você tem que trocar ele mais vezes na máquina também. Mais vezes. Isso é um ponto importante, porque o descarte do fluido de freio, do fluido de metalworking, ele é complexo. Porque o fluido de metalworking, por mais que ele seja um fluido biodegradável, um fluido base vegetal, ele é contaminado pelo óleo hidráulico, pelo óleo de barramento, pelos metais, pelos finos da usinagem. Né? Então, esse fluido é classificado como classe 1 de descarte. É um fluido perigoso. Então, esse descarte é custoso, custa de R$ 1,50 a R$ 4,50 por litro. Então, para descartar fluido é muito custoso. Então, um fluido que te estenda o tempo de troca é muito econômico para a indústria.
Né? Então, esses custos invisíveis, que geralmente a indústria não enxerga, ela enxerga o preço reais por litro do fluido. Se você aumenta por um fluido de maior benefício, ele acha que aquilo não é um benefício. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que você prova? Porque assim, o mercado tem o empresário que, não, Sim. Ninguém me convence, eu faço assim e tá assim. Como é que você prova para esse cara que isso que você está falando é verdade? Então, hoje a Tirreno desenvolveu um método que a gente chama de PVT, que é Proposta de Valor Tirreno. E aí eu começo primeiro com um diagnóstico. Então nós temos hoje um checklist baseado em spin selling, que a gente consegue levantar as dores do cliente e consegue levantar esses custos. Tem custo para fazer esse diagnóstico? Não, isso é gratuito para o nosso cliente. Então nosso time de engenharia vai até o cliente, vai até a fábrica, levanta esses custos invisíveis, mapeia isso e depois a gente faz um teste prático, que de repente dura aí entre 4 e 6 semanas. Nesse teste prático, primeiro a gente faz o baseline atual do cliente. Como é que você tem de desgaste de ferramenta, de troca de fluido, desse custo, daquele, etc. E aí a gente amarra os KPIs. E aí começa o teste. Entendeu? Você mostra o cenário como é que tá, aí vocês vão lá, mete óleo na máquina, é isso, né? Mete óleo na máquina e mede. Mede por 4 e 6 semanas aquilo. E aí, no final, a gente faz um relatório, né, baseado no TCO, quanto eu trago de benefício para o custo total da tua operação. É esse relatório final que vai dizer para o cliente, se você colocar esse fluido aqui, eu consigo te reduzir na ferramenta, na troca, na mão de obra. Isso a gente consegue calcular e apresentar para o cliente esse benefício através de um laudo. Ó, que legal. Então não é só Não é só no speech. Não é só na conversinha. Não é só na conversinha. Não é só na conversinha, vai lá, faz, coloca o produto lá. Isso tudo vocês fazem sem custo para o cliente? Sem custo para o cliente. Bom, só não faz quem não quiser, né? Então sem custo para o cliente. Legal. A gente tem um departamento de engenharia hoje, especialista nessa metodologia. Nós temos hoje nosso P&D local para consolidar e arrumar as formulações de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então, hoje, o nosso nível de benefício que a gente entrega é muito grande. A gente só precisa ter essa porta aberta para mostrar para o cliente onde é que estão esses custos invisíveis e como é que o fluido alavanca o ganho, a economia do cliente. Não, legal, então vamos lá. Hoje. Então, só para a gente retomar aí para quem está assistindo, né? Então, se o custo operacional dele, né? Se o custo não, né? O custo operacional do cliente com a máquina dele é 100%. Certo. Né? Então, o fluido, ele representa 3. 3% então, de cada R$100 que ele gasta, 3 ele gasta com fluido. Exatamente. Se ele pegar um fluido de premium, de alta qualidade, pode ser que ele comece a gastar 4, que é um aumento bem pequeno, né, no 100%. Esses 4, dentro de todos os outros gastos, ele consegue baixar... Ele consegue baixar de 20% a 45% do total do gasto. Então você gasta 1% a mais do seu gasto total e você consegue baixar até 45% do seu gasto total num processo de usinagem. Exatamente. Bom, só esse exemplo da ferramenta que eu te dei, a gente consegue baixar 20% num vetor de custo que é a ferramenta. Você tem outros vetores de custo que a gente consegue também medir e trabalhar. Então, não, muito legal. Então, assim, acho que ficou claro. Sim. Tem mais alguma coisa que você quer colocar? Eu acho que o empresário aqui, o gerente de fábrica, hoje tem que entender que o fluido de usinagem, ele realmente é uma alavanca de redução de custo operacional. Acho que é essa mensagem que a gente quer deixar aqui e que a Tirreno hoje está preparada não só para medir, mas te apresentar isso de uma forma clara, com métricas, para você entender como é que você consegue reduzir o custo total da operação de usinagem. Legal. Eu entendi. Quero te agradecer pela participação. Eu muito que agradeço. Legal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.